Estamos em live. Estamos em live. E aí, gente? Esperou o povo entrar? Como é que faz trem? Live. E agora? Oi, Raquel já entrou! Raquel, Eduardo, Lohane fez residência comigo. Thalitinha, a melhor vet de felinos dessa galáxia. Cris, Neide, Rafa. Gente, que maravilha! Todo mundo entrando. Que chique! Gente, obrigada! Dando um oi aqui pro povo. Deixa eu ver quem mais. Mari, Gabi! Gabi tá em Toronto. Gabi, vou te puxar pra uma live também, viu? Mila! Juana! Mari! Que chique! Cadê o Alê? Cadê o Alê? Vem, doutor Silva! Aqui, ó, tá mandando mensagem. Entra aí, Alê! Bela maravilhosa! Oi, Larissa! Cissa! Saudade! Fala, ai meu Deus, não, Gabi, vou te puxar, hein? Pra você contar como é que tá sendo aí em Toronto. Cadê o Ale, gente? Tem como procurar alguém? Aí, Ale! Como é que eu faço pra chamar o Ale agora? Ale, me manda a solicitação aqui pra você participar. Acho que é mais fácil você mandar a solicitação e eu te aceito. Ah, deixa eu ver aqui. Tem aqui, ó. Ale, ali, ó. Ale. E aí, pro Ale aceitar. Doutor Silva, escarerésimo. Aê, Ale! E aí? E aí? Tudo bem? Finalmente. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Tô conseguindo te ouvir, perfeito. Tá me Bom ouvindo? demais. Tô ouvindo, tô Me ouvindo. ouvindo bem? Me vendo bem? Que o povo da Tá live bom. chique fala assim, né? Você tá me ouvindo bem? Eu vi que você passou até uma maquiagem, pô, eu devia ter Passa pra passado, botar né? filtro. Eu vi que dá pra botar filtro aqui, ó. Eu já vim acabada. Eu fui até na necrópsia hoje. Todo aquele jeito, Oh, aí filtrinho pra sim. salvar. Ale, Necrópsia é queria, bom, hein? assim, de cara te agradecer demais pela disponibilidade. Né? Eu sei que você tá Obrigado. trabalhando, você pegou seu dia de folga aí pra conversar com a gente. Muito obrigada. Você tem filho, esposa, família, casa, ainda se separou aí um tempinho pra gente. Eu te agradeço demais. Queria te parabenizar aqui também por essa conquista maravilhosa. Assim, a gente encheu o Obrigado. coração ter alguém, um brasileiro, um amigo, um colega, assim, conquistando isso. É maravilhoso. Meus parabéns. Ah, obrigado demais, cara. É sempre bom, assim, estar aqui. Eu quero fazer essa live para ajudar pessoas, sabe? Eu acho isso maravilhoso, essa É, disponibilidade, né? De ajudar, né? Não é só correr para o abraço e curtir a vida de veterinário no exterior, não é legal demais essa disponibilidade de não. ajudar outras pessoas, é maravilhoso. E Ainda aqui, mais então, para quem foi, foi muito pode falar. difícil para mim, né? Os primeiros passos, então assim, quero ajudar a ficar mais fácil para os outros. Exatamente. É o que a gente sempre fala, assim, fácil não é, mas não é impossível. Tem gente que às vezes desanima, sem nem tentar, sem nem começar, sem nem pesquisar. Só falar, não são 4 provas para validar o meu diploma de veterinário no exterior. Ah, não, 4 provas, sem prova prática, eu vou desistir desse trem. Nem É, tenta, nem estuda, não vai um passinho de cada vez, né? sim. Então, eu queria só, para introduzir aqui, o Alexandre, agora Dr. Silva. E a gente sempre fala Dr. Silva, eu só queria explicar aqui para quem não sabe. Aqui na América do Norte, antes de entrar na escola de veterinária, as pessoas têm que fazer um bacharel, né? Para quem, não para quem valida, mas para quem faz o curso de veterinária. Então, depois que eles entram no curso, na escola de veterinária, como eles já tinham um bacharel antes para aplicar, quando eles formam no curso de medicina veterinária, que eles ganham um degree, né, o diploma de doutor em medicina veterinária. Então, o Alexandre validou o diploma dele, ele ganhou esse degree de doutor em medicina veterinária, então ele é doutor Alexandre Silva, É né? isso aí. Então, ele é chique Isso demais, ele é aí. doutor. Nós, meros mortais do Brasil, a gente recebe um bacharel em medicina É, veterinária, então nós bacharel. somos doutores. É. Isso é até engraçado. Bom, vou começar aqui. Eu sou
Alexandre Silva, eu sou formado pela Federal do Espírito Santo, me formei em 2013. Depois de formado, eu trabalhei um ano em uma clínica em Belo Horizonte, particular. E aí, depois desse um ano de formado, trabalhando na clínica privada, eu entrei para residência. Lá na UFMG, fiz 2 anos de residência em clínica de pequenos animais, clínica cirúrgica de pequenos animais. Então, foram 2 anos só de cirurgia, só trabalhando muito, fazendo muita cirurgia. E a Gabi, a gente trabalhou junto lá, sempre salvava a gente para fazer exame de sangue, fazer todas as coisas lá relacionadas a isso pré-cirúrgico e transcirúrgico também. E aí, no final da minha residência, que eu comecei a cogitar a ideia de vir para os Estados Unidos. Então, assim, eu nunca tive esse sonho de morar nos Estados Unidos, igual a maioria das pessoas. Eu tinha até uma amiga que ela sempre sonhou em morar nos Estados Unidos. E eu brincava com ela, falava, o que você vai fazer nos Estados Unidos? Eu também fui E, desse time. Eu não fui uma pessoa que sempre sonhei, não. É legal isso, né? e eu não imaginava a possibilidade de ser veterinário nos Estados Unidos, porque na minha faculdade eu nunca tinha ouvido falar isso. Mas pro final da minha faculdade eu ouvi falar do Ronaldo Casimiro, professor Ronaldo Casimiro. Então, durante a minha residência, eu gostava muito de neurologia. Eu fiz um curso com ele de uma semana só de neurologia veterinária em São Paulo e meus olhos se abriram para a possibilidade de ser veterinário nos Estados Unidos, porque ele tinha Legal. conseguido, ele tinha feito. E ele sempre estimulava, falava que era difícil, mas estimulava a gente. E aí no final da minha residência eu fiz um estágio, consegui um estágio na faculdade, na Cornell University, a faculdade de Nova York. E assim, foi ali que muita coisa mudou, E sabe? como que você conseguiu esse estágio? Você mandou um e-mail, seu currículo? Como é que foi? Então, eu vi que a maioria das faculdades aqui, elas têm um programa que chama Visiting Veterinarian. Então, assim, se você é um veterinário e você quer visitar a faculdade, você pode. Normalmente, eles te cobram uma taxa, que é mais ou menos a mesma taxa que os alunos pagam. Então, por exemplo, uns US$ 800 por semana. Por semana. Por semana, é. Só que quando eu mandei esse e-mail, eu era residente. Então, a UFMG tinha convênio com a Cornell University. Então, por eu ser um residente, eu conseguia expandir esse tempo para um mês e pagar uma taxa de US$ 50. Olha só, então a galera que já está fazendo residência ou pretende entrar na residência aí, que é um investimento também, fiquem de olho, pesquisem, gente. O Google tá aí para Sim. nos dar a mão. E foi um tempo muito bom, porque conheci várias pessoas. Meu inglês era péssimo, muito ruim. Para as pessoas Você que estão tá falando entrando bem aí, misturado com o inglês. Você já falou, foi um tempo muito bom. E geralmente a gente fala assim, o inglês, você já está traduzindo o inglês para o português. é, eu acho que eu sofri tanto que eu queria aprender o inglês de qualquer Isso é bom, jeito. eu vou te perguntar do inglês daqui a pouquinho. É. E eu conheci muitas pessoas lá, foi um tempo muito bom. As coisas que a gente via muito em livro, sabe? Eu consegui ver lá na prática, mas também vi que o nosso treinamento no Brasil, por não ter os materiais ideais, era muito melhor. Então, por Olha, exemplo, eu participei de uma biópsia de fígado e eles usavam só os grampos e os eletroclamps e pronto, fazia biópsia de fígado. E eu falei, sério, velho? Você faz demais? Aí eles perguntaram, como que você faz no Brasil? Eu falei, tem que fazer a ligadura com sutura em cada parte do fígado e tudo. Aí eles, meu Deus, é muito difícil e tal. você já começou Então, assim, no hardcore. vi aqui que o nosso treinamento foi muito bom, sabe? E aí, isso era uma pergunta que eu queria te fazer também, assim, em relação à residência. Se você acha que valeu a pena fazer residência em questão de conhecimento, de maturidade, né? De ver o que você queria mesmo, de experiência, de currículo, de tudo. O que você acha? Tem que Sim, fazer ó. residência? Ou foi bom fazer residência, mas não é essencial, assim, para quem quer validar no exterior? Olha, não é essencial, mas a residência ela traz algo muito bom que é a experiência e a rotina clínica. A Uhum. rotina do Brasil é muito grande se comparada com a rotina dos Estados Unidos. Legal. Então, assim, na residência, eu fiz muita cirurgia, o atendimento clínico cirúrgico, muito mais do que eles aqui. Então,
quando um recém-formado sai da faculdade aqui, ele não fez muitas cirurgias durante a vida dele. Ele só fez, por exemplo, castração. Por isso que o É pessoal tem um internato, né? Que o pessoal aqui Sim, cobra muito internato. o pessoal, para você poder talvez entrar na residência, alguma coisa, eles cobram internato, mas assim, tem alguns recém-formados que, como a dívida deles é muito grande, eles já saem para a rotina de trabalhar. E o que eles não têm tanta experiência, então eles acabam passando muitos casos que poderiam ser cirúrgicos, eles poderiam fazer, eles passam muito para os hospitais de referência. Então, assim, eu acho que Ah, eles perdem muito, sabe? Eu que vejo legal. isso muito aqui. E é questão de experiência, sabe? Eu já vi veterinário aqui de mais de 3 anos de formado que não conseguia passar um catéter uretral numa fêmea. E eu falei, posso tentar, mas já sabia que ia conseguir. Passei e aconteceu, entendeu? Não porque É, ele não sabia, mas é questão de experiência, sabe? é, Posicionamento. E isso era coisa que a gente fazia na residência todo dia, sabe? e é porque a gente tem essa síndrome de vira-lata também, porque a gente é do Brasil, né? A gente tem que se olhar um pouquinho mais, se valorizar também. E recém-formado é recém-formado em qualquer lugar. E Sim. se a pessoa sai para a clínica e não bota a cara, não tenta, fica aí É. 3 anos e não consegue E, passar ó, no e, cateter. e eu já vou falar, assim, conheci residentes que não tinham tanta experiência no Brasil, né? Porque depende muito do grupo que você tá, ou até mesmo da sua procura, né? Se você quer fazer, se você está disposto ou não. E aqui nos Estados Unidos, a mão de obra brasileira, não só na veterinária, mas na veterinária, é muito requisitada. Porque nós somos muitos trabalhadores. É Nós, brasileiro em qualquer nós temos lugar muita é veterinário. disposição, então, assim, teve uma pessoa que me perguntou, quando que você assinou seu contrato com a clínica? Eles quiseram assinar o contrato comigo antes mesmo de eu validar o diploma, porque eles não Eles já queriam deviam estar que eu te saísse cobrando de lá. valida. Sim, sim. Isso é A uma coisa que a Emily gente vai falou, chegar lá, mas eles mesmos pagaram a pela Emília prova, falou a sabe? mesma coisa. E eu conheci um indiano aqui, um veterinário indiano que validou, tem a clínica dele lá em London e tal. Ele falou, Gabriela, você vai validar num dia, se fosse o caso, né? Na época pensei em validar. Você Uhum. vai validar num dia, no mesmo dia você vai ter emprego. Sim, sim. Maravilhoso. E Ale, você estava falando que, né, depois que você fez o curso em São Paulo, você começou, né, plantou essa sementinha de morar no exterior. E quando foi que você se mudou? E qual tipo de visto você tinha? O pessoal perguntou muito para mim qual era o seu Boa, tipo de visto. é. A questão do visto, já vou falar isso, ela não interfere no seu validar o diploma. Você pode fazer todo o seu processo de validação do diploma do Brasil. Você só vem aqui para fazer as provas e voltar, sabe? Viu, Então, gente? assim, é, Eu já você acho que pode na fazer tudo África do também é do Brasil, Brasil. você faz tudo do Brasil e só volta aqui para vir fazer as provas, assim. E se você quiser fazer estágio, conhecer mais gente, isso é muito importante, é muito bom também. Então, assim, eu vim para os Estados Unidos em 2015, foi quando eu vim a primeira vez para conhecer os Estados Unidos e tudo. E no final de 2015, eu fiz meu internship lá, né, minha visita à faculdade de Cornell, conheci várias pessoas. E nessa época, todas as vezes que eu vim, eu tinha visto de estudante. Sempre Aham. tive só visto de visitante, né? Quer dizer, desculpa. De Visto de turista, né? visitante. Visto de turista, de visitante. E, e eles nunca, por exemplo, mesmo na faculdade, eles não perguntavam se eu tinha um visto de estudante ou nada disso. Eles só queriam saber que eu estava legal aqui nos Estados Unidos. Então, assim, todas as coisas que eu consegui fazer na faculdade foram com visto de turista. Então, com visto E de turista, você consegue fazer muita coisa. para você validar o diploma, você precisa de um visto específico ou não? Não, você não precisa de nenhum visto específico, porque, por exemplo, você pode fazer as provas aí no Brasil, você pode fazer o TOEFL aí no Brasil, você pode ver se você consegue fazer a prova que é o Basic Skills aí no Brasil também. Uhum. E você pode vir para cá só para fazer, por exemplo, a prova que é o NAVLE, né, que é o North American Veterinary License Exam. Ah, eu achei que o E NAV dava para o Brasil também, então não. eu acho que depende Normalmente eles cobram mais caro. Se você Ah, quiser fazer fora, eles aumentam, acho que $300. tá. Então, assim, se às vezes você achar uma passagem de $500, quiser vir passear e ficar um tempo também, né? Isso é uma boa ideia também.
vem para fazer a prova e fica um tempo, por exemplo, fazendo estágio, tá? Isso é muito bom. Isso. Porque aqui eu achava que não era assim, mas é também muito quem indica, entendeu? Quem você conhece, se você está no lugar certo, Mas você é fala tudo para assim. trabalho? Tanto Para para trabalho. trabalho, quanto para residência, quanto para Ah, tudo. Para residência, eu conheci residentes que a vaga nem existia e foram criadas para aquela pessoa. então, Só se porque a tiver pessoa assim a gostava. oportunidade de fazer um estágio e ser bom de serviço, que nenhuma vaga vai ser criada para quem é ruim de serviço, Sim, né? Então, sim. e aí mostrar serviço, trabalhar direito, estar bem preparado e correr para É. abraço. Então, assim, eu vim mesmo com visto de turista, e aí eu já era casado, né? Aí minha esposa tinha green card e a gente estava no processo de adquirir o meu green card também, né? Nesse Ah, processo. então, hoje você validou, você já tem a sua cidadania, mas só para deixar claro para o pessoal que não é necessário você ser um cidadão americano, ter uma residência permanente para Sim, você começar ou até mesmo validar o seu diploma. E uma é, vez que você tem o seu diploma validado e tem o seu, né, sua licença para trabalhar, você pode receber uma oferta de emprego, seja aqui no Canadá, seja nos Estados Unidos, e aí, quem sabe, pensar na sua cidadania, né? sim, com certeza, é. Eu tô com um green card, né? Ainda não tô com a minha cidadania americana, mas assim, mesmo que eu não tivesse, eles me ofereceram um visto de trabalho, eles pagariam o visto de trabalho só para ter como Viu? veterinário aqui, entendeu? É. Olha só. Então, Porque assim, você ter o DVM, né, que é o Doctor in Veterinary Medicine, eles falta muito mercado assim para veterinário bom aqui, sabe? aqui Eu também. tô trabalhando e já recebi mais 3 ou 4 ofertas de emprego, entendeu? Você Não para recebeu assim, oferta de toda. emprego em todo este globo, né? Você já recebeu quase oferta de emprego no Canadá, Já quase, ofereci, ó, recebi no Canadá, Canérica, viu? recebi vários lugares e até pessoas que eu já trabalhei, isso é bom, né? Saber. É. Meus ex-manager, né? Meus ex-gerente e tudo, falaram que quando precisasse, arrumava trabalho, tá? E você É tá sempre falando bom. aí quem você já trabalhou, é só para contar pro pessoal que você já trabalhou como técnico, né? Como é que foi essa Sim, experiência aí para você? é. Hoje em dia eu moro no Kansas, né? Há um ano, mas eu trabalhei como técnico por 3 anos, vamos dizer assim, 3 anos. E assim, foi um tempo muito bom, de muito aprendizado, principalmente da língua inglesa e de como tratar os clientes, de como ter uma conversa cliente veterinário, porque no Brasil a gente sabe muito isso, como estabelecer limites, ou como conversar, ou como explicar sobre as doenças. E você precisa ganhar essa confiança de novo, principalmente se o seu inglês não é muito bom. Então, sendo um técnico, você consegue conversar com eles e consegue treinar muito isso, porque quando você vira um doutor, você já sabe o que falar, você já sabe o que eles gostam de ouvir, você já sabe como explicar as coisas. O Então, foi estilo, um tempo muito bom. que Foi um bom. tempo muito bom, mas foi um tempo muito ruim também, porque Por quê? você é uma mão de obra super valorizada, né? Você é um veterinário, às vezes cirurgião, fazendo o trabalho de um técnico. Então, assim, E que para é eles é muito importante bom. você citar, é citar isso, assim, porque a gente está indo para um outro país, uma terra desconhecida, onde nós somos desconhecidos também, a gente chega aqui sendo ninguém, então a Sim, gente tem que estar disposto a dar esse passo para trás, igual você falou, você era um cirurgião com residência, sim, um veterinário muito bom e deu um passo para trás, e é um passo para trás para dar 20 para frente, né? Então sim, é é. construir Foi, seu inglês, sua foi confiança. muito bom para o inglês, sabe? Porque, por exemplo, às vezes as pessoas acham, cara, eu não sabia nada de inglês, sabe? Eu me lembro de chegar às vezes na clínica e eles falarem assim, pega uma muzzle ali para mim. Eu Eu também não sabia, falava, eu falava, o que que é o muzzle? Pega o leash. Falar, não sabia nem que era o leash. eu também Então não. eu fui aprendendo, tipo, coleira, focinheira, eu fui aprendendo as coisas porque não é termo que, nem se você estudar inglês no Brasil, se você não é da área, você não vai às vezes estudar isso, sabe? Então assim, foi É, bom, sabe? Aí tem e alguém é, perguntando de diploma brasileiro para isso, ser técnico. Sim, não assim, precisa validar o seu diploma. Com o não seu diploma do precisa. Brasil, você pode trabalhar como técnico veterinário aqui na América do Norte. Pode Sim, variar de acordo com o estado, tá? Igual que varia de acordo com a província e também de acordo com a empresa. Tem empresa que só aceita o técnico veterinário que fez o curso de técnico. Tem sim, até alguns vídeos no meu Instagram, depois se o pessoal quiser dar uma olhada,
E ali, só rapidinho no seu Uhum. inglês aqui, você falou que você chegou com inglês sem inglês, né? E aí você foi Sim. aprendendo na raça mesmo? Ou você chegou a fazer algum curso? Quando você fez o seu estágio, como é que foi durante o estágio? Você conseguiu mostrar serviço Nossa. e falar inglês? Como é que foi? Eu acho que durante o estágio, você às vezes assim, as pessoas acham graça na sua vida, sabe? Tipo assim, não graça de ser engraçado, mas assim, as pessoas. Tem algumas pessoas que têm uma empatia então muito grande. Então, por exemplo, eu conheci um professor de ortopedia que ele era japonês. De Então, repente. se o meu inglês era ruim, o dele era ruim também. Ele era professor, então ele sabia que eu precisava de ajuda e que eu queria chegar onde ele estava. Então, assim, ele me ajudava muito. Ele falava, não se preocupa com o inglês, Eu vai sinto chegar, isso vai até vir. hoje aqui. O pessoal me dá um E bebê, vai. eu errava palavras, eu errava sentenças e ele, tipo assim, nunca me menosprezou nem nada, ele sempre me ajudou. Passei muita vergonha. Eu acho que quando você passa vergonha, você não esquece, você aprende. Nunca. Exato. Então, eu passei muita vergonha um dia para pedir um canudo, que era um straw. Nunca mais esqueci, que chama straw. Então, assim, você vai aprendendo. Eu vejo assim, que é como uma criança, sabe? Quanto mais você fala, quanto mais você ouve, mais você aprende. E para as pessoas saberem também, eu não trabalhei só como técnico. Antes de Boa. entrar para veterinária, de volta, né? Como técnico, eu trabalhei de tudo. Então, assim, eu trabalhei na carpintaria, eu trabalhei colocando piso, eu trabalhei no granito, eu trabalhei na pizzaria, eu trabalhei como Cirurgião tudo. no Brasil, hein, gente? Tudo, eu trabalhei como tudo, cara. Então, Exato. assim, isso foi muito bom, sabe? Foi um tempo muito bom de Deus para, assim, me moldar muito, sabe? É. Me Dá deixar muito mais valor. humilde, cara, dar valor, porque, Imagina assim, seu númerozinho lá de VM, você vai falar, caraca, isso aqui valeu demais. a vida de doutor, assim, é muito diferente, sabe? As pessoas, o tratamento, questão salarial, então, assim, talvez eu não estivesse pronto para tudo aquilo que o DVM me trouxe, ou está me trazendo naquela época, sabe? Nossa, Então que foi, bonito, Ale, eu vi isso. Muito foi um legal. tempo muito bom de amadurecimento, assim. Eu falo, não sou mais o mesmo, sabe? De quando eu cheguei ou de quando eu saí da residência, Não, você já era amadureci uma muito, pessoa sabe? maravilhosa na época da residência, agora então. Que bom, muito bom, assim. É muito Eu bom, te cara. conheci antes de tudo isso, eu fico muito feliz por você, pela sua família, por tudo, né? Vocês estarem construindo, conquistando as coisas de vocês, é muito legal. É. Eu lembro uma vez que a gente saiu para comer um hambúrguer e o Diego, ele tinha vindo para o Canadá, né? Ele tinha ido para o É, Canadá. Então, assim, foi uma outra pessoa que eu conheci, que fez intercâmbio, que isso nunca passava na minha cabeça, sabe? que Então, assim, legal. quando eu consegui essa visita lá em Cornell, foi muito boa. Fiquei um mês. E depois, quando eu voltei para os Estados Unidos de vez, eu mandei um e-mail para aquele professor que gostou de mim, pedi Uhum. a ajuda dele. E eu fiquei mais 2 meses como um fellowship de ortopedia lá em Cornell, sabe? Então, assim, ele me dava a Eu vi chave esse do e-mail que você laboratório. mandou. Mandei, cara. Mandei. E de vez em quando eu ainda mando, assim, sabe? De vez E em aí? quando eu preciso, assim, eu sempre mando mensagem para ele, porque você precisa achar pessoas, sabe? Igual você contou que você mandou e-mail lá para a professora e ela te aceitou, entendeu? O Tem que nome ter já coragem. tem. E Ale, você sentiu assim, como foi? Você sentiu alguma diferença sendo brasileiro, sendo imigrante? Você sentiu alguma resistência, por exemplo, quando você trabalhou como técnico, algum tipo de preconceito, alguma coisa? Já sofri preconceito, cara. Como é Ainda que mais foi? quando você não sabe falar muito inglês, sabe? Você tem muita Entendi. habilidade técnica, mas às vezes você não consegue explicar aquilo que você quer fazer com as suas próprias mãos e de clientes, assim. Não aqui onde eu tô agora, mas quando eu morava em Canérica, eu senti, assim, de chamar, sabe? Pegar, coletar sangue da jugular e o cliente falar, muito bom, brasileiro. Tipo assim, você é Eu brasileiro, sinto você isso. conseguir tirar sangue. É. Mas Mas assim, esse tipo acontece, de são pessoa vai ter pessoas, em qualquer né? lugar. São É só para pessoas, assim. mostrar que tem Mas essas só pra. dificuldades e que faz parte. E que acontece. Mas assim, os clientes, a maioria das pessoas gosta muito de brasileiro. Cara. A gente é um povo, nós somos um povo muito carismático e sorridente, tá Sim. sempre alegre. Então, assim, as pessoas gostam muito disso, sabe? Eu sinto isso também. Tem gente que vem É. conversar comigo só porque eu vou falar que eu sou brasileira. Sim, eles gostam muito. Ainda mais quando você fala que você é veterinário em outro país, isso coloca um peso ainda maior no seu
profissionalismo aqui, sabe? Tipo, Porque, por nossa, você exemplo, tentou. eles sabem que você sabe tudo sobre veterinária em português e também em inglês, entendeu? Tipo assim, para Isso. eles é tipo assim, nossa, você tem uma dupla graduação, né? Vamos dizer assim. É muito bom isso. Muito legal. E você sentiu alguma diferença? Porque você trabalhou no Brasil antes da residência, Sim. teve a parte da residência que você, querendo ou não, clinicava também. Você sentiu alguma diferença entre veterinário no Brasil e veterinário no Canadá? Em questão de cliente, questão de veterinário, o que você acha? Olha, aqui nos Estados Unidos é bom que quando você chega igual você falou, né? A gente acha que tudo são flores e que é tudo diferente. E eu percebi depois de um tempo que não, sabe? Os clientes é a mesma coisa. Tem cliente que paga, tem cliente que não quer pagar, prefere fazer eutanásia. Tem cliente que vai fazer de tudo pro cachorro. Se você, qualquer coisa que você mandar fazer, ele vai fazer. E antigamente eu achava que não. Eu achava que todo mundo pagava tudo para fazer tudo com os cachorros. E não. Eu também. Tem pessoas que, assim, não, às vezes não quer fazer. Tem pessoa que diferencia, não, é um cachorro, assim, não é parte da minha família. Ele tem um trabalho, então, assim, já cumpriu a função dele, não dá mais, não vou gastar dinheiro. Mas tem aqueles que, assim, cara, o que você falar, eles pagam, sabe? Então, tutor é tutor em qualquer lugar do mundo. E veterinário tem que saber lidar com tutor em qualquer lugar do mundo. Sim, sim. Você tem que saber manejar muito isso, sabe? Ainda mais agora, por exemplo, nos tempos de Covid, que os clientes não entram na clínica, você não consegue ter esse olho no olho, você tem que falar tudo pelo telefone, eles têm que sentir também a confiança, sabe? Em tudo que você está falando, você tem que demonstrar isso muito. E aqui, nos Estados Unidos, aqui tem que ser tudo muito, muito, muito documentado por questões de processo e tudo mais. Como é que é aí Sim. essa relação? Eu acredito, assim, que até mesmo no Brasil, né? A gente, pelo menos eu sempre aprendi, a gente sempre aprendeu a documentar tudo, sabe? Então, assim, todo o seu exame, toda a sua conversa com o proprietário, você deixa isso tudo anotado, sabe? E a maioria das clínicas ou dos contratos que você faz, eles te dão uma licença, né? Eles cobrem o seu seguro de práticas ruins, né? Chama malpractice. Então, eles cobram isso, sabe? Então, assim, se você for processado, é muito difícil, assim, você tem que estar fazendo uma coisa muito ruim, muito errada, sabe? Para Uhum. você acabar sendo processado, mas também tem aqueles clientes que processam as pessoas de qualquer jeito, sabe? Ótimo. E então você não mudou para os Estados Unidos pensando em validar ou no fundo você já pensava em validar? Como é que foi? Você mudou focado na validação ou não? Depois que você se sentiu confortável, depois que você viu que há possibilidade, oportunidade, como é que foi? Ah, Gabi, quando eu mudei, assim, quando eu mudei para cá, quando eu fiz o estágio, né? Eu fiz o estágio e eu falei assim, cara, eu vou para os Estados Unidos e vai dar tudo certo, entendeu? Vai mudar. E nisso aconteceu um evento que um parente nosso veio a falecer Uhum. e, e aí eu cheguei no dia do velório dele, ele era de uma cidade pequena, toda a cidade parou por causa do velório dele. E ali foi um momento que Deus me confrontou, cara. Deus me perguntou assim, como que você quer ser lembrado? Como um grande cirurgião ou como um grande homem de Deus? E eu falei assim, eu quero ser lembrado como um grande homem de Deus. Mas eu não mudei as minhas atitudes. Então, quando eu vim para os Estados Unidos achando que ia dar tudo certo, começou a dar tudo errado, porque eu precisava me tornar aquele grande homem de Deus primeiro, para depois me tornar um grande cirurgião, um Não, veterinário aqui. maravilhoso. Então, assim, foi um processo muito grande de entender ao ponto de eu quase desistir. Eu vou ser sincero para todos vocês, Eu ia te eu quase perguntar. desisti da veterinária, sim, porque estava muito Eu tô difícil e arrepiando tudo. aí. E aí um dia eu orei assim e falei, Deus, não quero mais. Porque antes a veterinária tinha o meu coração. Uhum. E isso não tinha mais espaço para Deus, para nada, sabe? E assim, depois que eu abri mão disso, Deus falou comigo, agora eu posso te devolver, porque já não tem mais o seu coração. Então, por exemplo, eu orei numa noite, e falei, Deus, se você não quiser mais a veterinária para mim, eu não quero. No outro dia, eu recebi um e-mail de um veterinário que eu conhecia falando, você ainda quer trabalhar na veterinária? Caraca, eu tô arrepiando. Aí eu falei, uai, quero. Aí. Eu fui lá, por exemplo, eu não tinha
documento ainda pronto e ele me deu um emprego porque ele me deu É um aquela emprego. coisa, né? Deus não deixou a veterinária subir a sua cabeça e só a veterinária mover a sua cabeça. Até porque a jornada na veterinária, tanto no Brasil quanto em qualquer lugar do mundo, não é fácil, né? Sim. A gente lida com morte de animais, com sofrimento, com tudo. E aqui, por exemplo, o veterinário tem um status, né? Tem alto, Sim. inclusive. Então você tem E que estar preparado para a veterinária também não subir a sua cabeça e guiar, só a veterinária for guiar a sua é, vida, né? Tinha que ter uma uns coisa que eu propósitos. senti muito aqui nos Estados Unidos é por, apesar de ser um país cristão, as pessoas não conhecem a Cristo, Uhum. não têm um relacionamento com ele. Então, por exemplo, entre a veterinária é um dos maiores índices de suicídio profissional dos Estados Unidos. Sim, em todo lugar, É um para cada infelizmente. quatro. Um para cada quatro É muita veterinários coisa. comete suicídio. Então, assim, eu não sei aí no Canadá, mas aqui todas as clínicas têm espalhado o número de suicídio, número de telefone contra suicídio para você Aqui na ligar se faculdade você também. estiver pensando. Todo ano eu acredito que mais de 2 pessoas cometem suicídio aqui. Então, assim, eu acredito que agora, nesse lugar que eu tô, eu consigo trazer as pessoas para um lugar para elas conseguirem entender que aquilo não é tudo para elas, entendeu? A veterinária não é tudo para Sim. ela. Eles têm muita pressão de cliente, de família, de tudo. Para as pessoas que não sabem, eles têm uma dívida muito grande quando eles saem da faculdade. Porque Isso a é uma coisa. universidade, apesar de pública, é paga, né? Sim, Então eles a saem universidade aqui com. nos Estados Unidos, apesar de pública, é paga. Então, por exemplo, eles saem com uma dívida de 200 a 300 mil dólares com já um plano de pagamento de 30 a 40 anos, entendeu? Uhum. Então, assim, isso para eles é muita coisa, é muita pressão, entendeu? E por um lado, você que validou não tem essa dívida, né? Você pode ter um empréstimo Sim. que você usou para validar e tal, que E é eu em acho que foi cima, por mas isso que não. a AVMA, né, que é a Associação de Veterinária, criou um programa para conseguir validar o diploma dos veterinários estrangeiros e conseguir ganhar um dinheiro também para a Associação de Veterinária, entendeu? Isso é uma coisa Ale, eu porque a tô. gente não tem dívida, entendeu? A gente vem para cá, valida o diploma e não tem dívida, entendeu? Então é isso, assim, mais um ponto positivo pra gente, por que não validar, sabe? E, nossa, Ale, eu tô arrepiada, eu tô até perdi aqui, que é muito Eu legal acho que essa assim, história, se cara. você tem o sonho de ser veterinário nos Estados Unidos, começa a trabalhar, principalmente o inglês, treinar seu inglês, vem para cá com visto de turista mesmo para fazer estágio, para conhecer pessoas, para ver como é a medicina veterinária aqui, porque, por exemplo, no Brasil nós não temos tantos técnicos. Aqui É. tem muito técnico. Aqui o técnico faz tudo. Alguém me mandou uma pergunta também como que era anestesiologia nos Estados Unidos. Você só vai ver anestesiologista dentro da faculdade, infelizmente. Porque E dos quem hospitais de referência, né? Também tem. difícil porque o technician ele faz cursos de anestesia e ele domina a anestesia, entendeu? É, o Você é o Flávio até veterinário, comentou isso. você é o veterinário, você é responsável pela anestesia que ele está fazendo. Mas assim, quem está fazendo a anestesia é ele. Ele que vai ficar Eles monitorando, monitoram. ele que vai fazer tudo. Você, tudo que acontece também durante a anestesia, você que tem que é o responsável, né? O veterinário é sempre responsável por tudo. E Ale, então como é que foi? Você teve todo esse processo, né? De difícil de se enxergar a sua vida Uhum. em Deus. E então, como é que você falou, não, agora eu tô forte, eu tô preparada, eu vou começar o processo de validação, como é que foi todo esse Aí, vou processo? começar o processo de validação, então. Aí, para começar, a minha faculdade ela não estava na lista de veterinárias de faculdades do Brasil acreditadas na Associação de Veterinária Americana, entendeu? Então, por exemplo, a particular da minha faculdade estava vinculada, mas a federal não estava, porque ninguém da minha federal tinha iniciado esse processo. Então, eles não sabiam quem que era a minha faculdade. Então, Deixa eu eu só tive que... pontuar aqui, que Uhum, eu vejo você respondendo várias perguntas que eu recebo no meu Instagram. Então, assim, ele não tinha visto de turista, ó, não tinha visto de americano nem nada, não tinha visto de tinha. turista, não estava planejando, assim, não foi uma pessoa que sempre sonhou morar no exterior, as coisas foram aparecendo, ele foi juntando as peças e criando essa vontade de correr atrás, ele mandou e-mail para os professores, deu um jeito, foi fazer o estágio Sim. dele, e passou por dificuldades até decidir começar o processo.
né? Depois que começou o processo, a faculdade dele não estava cadastrada. Eu já vi várias pessoas falando sobre isso, né? De começar esse processo de cadastrar a faculdade. Sim. Então, são só exemplos de que vão ter degraus, né? É. Vão ter Não, pedras no meio do caminho antes mesmo de começar o meu processo, eu tive que colocar minha faculdade dentro da lista, porque não tinha como começar o processo se a sua faculdade não está na lista. Então demorou um ano para conseguir colocar a faculdade na lista. olha só. Então, Então porque não pode ter pressa. tive que pegar uma carta do MEC, uma carta da faculdade, uma carta do CRMV para juntar aquilo, mandar para eles e eles analisarem e falarem, não, essa é uma faculdade que a gente pode colocar na nossa lista. E aí, depois que a faculdade entrou na lista, eu fui correr atrás de fazer o TOEFL, que era a segunda etapa do processo, né? Depois que você faz a sua aplicação, manda seus documentos, você tem que fazer a prova de inglês. Você pode fazer o IELTS também. E se você tiver estudado pelo menos uns 3 anos aqui ou no Canadá, isso conta também, sabe? Você Só te pode. interromper um pouquinho. Uhum. No site do AVMA, que é o Bem. American Veterinary Medical Association, Uhum. tem a lista das faculdades. Se a sua Sim. faculdade não está na lista, tem todo o processo De como para incluir ela. colocar. Tem o e-mail de quem você pode perguntar. Então, entra AVMA. Então, entrem nesse site para quem quer validar, para quem quer saber sobre a veterinária na América do Norte, sempre entrem nesse site, AVMA. Sim. E existem 2 programas, eu tive que fazer essa decisão. Tem o ECFVG e tem o PAVE, né? O PAVE e o ECFVG. Então, assim, são esses 2 programas. A diferença deles é que o PAVE, você tem que fazer o último ano da faculdade. E esse último ano da faculdade normalmente gira em torno de $30.000. Então, assim, sendo que no ECFVG, a última prova, ela gira em torno de $7.000. Então, assim, eu optei em fazer o ECFVG. Outra diferença, o PAV, ele é aceito em 45 estados dos Estados Unidos e também é aceito no Canadá, Nova Zelândia e Austrália. O ECFVG, como ele é da AVMA, da Associação de Veterinária, ele é aceito em todos os estados dos Estados Unidos e ele é aceito na Austrália, no Canadá e na Nova Zelândia. E ele vale para a vida toda. Então, assim, eu optei em fazer o ECFVG. Você tem que decidir isso antes de você começar o processo, porque, por exemplo, a nota do TOEFL para um é diferente da nota do TOEFL para outro. Você não pode, às vezes, usar a mesma nota. Você Então, tem que antes de pesquisar tudo, isso. pesquisar, ler sobre Sim. tudo. E, Ale, como é que foi? Como é que estava a sua vida nesse momento de decidir validar o diploma? Você tinha seus pais para te bancar? Você podia ficar nos Estados Unidos só estudando veterinária? Como é que foi? Não, então, eu já era casado, eu não tinha como meus pais me ajudarem, principalmente, alguém está perguntando qual que é o benefício do PAV aqui, só para falar. Se você tem dinheiro, você talvez não tem muita prática nos Estados Unidos, é bom você fazer o último ano da faculdade aqui, porque você vai aprender tudo. Você vai conhecer professores, vai ser mais fácil às vezes para você entrar no internship ou numa residência, mas é mais caro, entendeu? Se você tiver o dinheiro, se eu tivesse dinheiro, talvez eu teria feito, não sei. Então, assim, aqui eu tinha que trabalhar, já era casado, então eu tinha que trabalhar para sustentar a minha casa e a minha esposa, ela trabalhava. Então, ela me ajudou muito. Meus pais também me ajudaram muito, às vezes, pagando alguma prova, alguma coisa assim que eu precisava fazer, sabe? Por exemplo, para fazer o TOEFL, a gente não sabe, mas eu tive que fazer o TOEFL 3 vezes. A primeira vez eu não sabia inglês, então, assim, foi só para ver mesmo. A segunda vez eu atingi uma nota boa, mas você precisa atingir o mínimo em cada uma das sessões. E aí, na terceira vez, eu consegui mais do mínimo de todos que eram necessários e aí pude passar para outra etapa do processo. Lembrando Então, que você trabalhou durante toda essa validação? trabalhei durante toda a minha validação. Tinha vez que eu tinha 3 empregos, tinha vez que eu tinha 2 empregos, tinha vez que eu tinha um emprego. E tinha minha esposa, eu tinha que cuidar da minha casa. Tinha filho? Filha? Aí agora, com a minha filha, tenho uma filha, minha esposa está grávida agora também de novo, vai Então não nascer. tem desculpa. Ah, eu tenho filho, eu tenho casa para cuidar, não sei o que lá. Dá um Não tem jeito. desculpa, cara. A minha esposa, ela foi assim essencial porque ela trabalhava muito para
para a gente conseguir atingir esse lugar que a gente está agora, sabe? Então, assim, ela trabalhava muito e também, às vezes, cuidava muito da nossa filhinha. Então, por exemplo, para os últimos dias do processo, para as últimas provas, ela até foi para o Brasil antes e ficou lá e eu fiquei umas 2 semanas só me preparando para a última prova, entendeu? Entendeu a sua Sozinho, porque ausência, né? Que isso é ela importante. era parte do processo, né, que a gente estava, assim, passando, sabe? Então, Então, assim, mas assim, não tem desculpa, galera. O importante é fazer tudo em etapas, entendeu? para quem Lembrar é que tem que ser feito em casado, etapas. o cônjuge tem que entender que é uma fase, né? Dar esse suporte necessário. E para quem é solteiro, não tem que preocupar e dá para trabalhar e para juntar dinheiro e ir pagando as provas aos poucos, né? Eu conheço muita gente que fala quanto tempo demorou. O meu processo demorou 2 anos. Mas assim, Foi ótimo. eu conheço pessoas que conseguiram acabar em um ano, mas pessoas que às vezes tinham um recurso maior. E também o tempo das provas, sabe? Que às vezes É, uma prova você faz e ela te trava para fazer a outra, entendeu? Então assim, você não consegue às vezes tem que avançar por esperar a questão de data, tempo. né? Sim. E Então, por assim, você exemplo, que não é tem desespero. a prova da licença veterinária, o NEVOE, né? Ela só acontece 2 vezes no ano, só acontece em abril e novembro, entendeu? Então, assim, se você às vezes não passou em um, você vai ter que esperar até o final do ano para você conseguir fazer de novo, entendeu? Isso às vezes é o que trava e às vezes aumenta o processo. Uma coisa que eu sempre falo, se você estivesse no Brasil insatisfeito, dando murro em ponta de faca e tentando manter a veterinária, você demoraria quantos anos para ficar bem? Será que 2, 3 anos, 4 anos Nossa, tentando cara. validar seu diploma dos Estados Unidos não vai valer a pena? Onde você estaria É, depois de 4 anos no Brasil? Então, é. É muito, é é botando assim, eu uma... vou falar para vocês, é uma coisa muito diferente, sabe? Eu trabalhei na veterinária no Brasil, a ponto que eu tinha que dar plantão noturno, sair do plantão noturno e ir trabalhar durante o dia para poder, às vezes, sustentar e ganhar um dinheiro, entendeu? E aqui, o veterinário é bem pago, sabe? Você consegue ter uma qualidade de vida, um custo de vida. Então, Trabalha assim, muito, mas ganha para isso, né? trabalha muito, mas ganha muito. Se você for diplomado igual a Gabi vai ser aí Amém. você ganha ainda mais, entendeu? É bem Olha, melhor. quantos anos você tem? Perguntaram aqui. 30 anos. 30 30 anos anos, eu eu tenho tenho. 30 também. 30 anos e assim, é, eu acho que foi no tempo certo, sabe? Você estava muito Gente, não novo. tem tempo certo, assim. Cada um vai na sua É. história, na Porque sua vida. só para as pessoas terem ideia, eles se formam veterinário aqui nos Estados Unidos, não vou dizer velho, assim, que eu estaria falando de mim, mas assim, com uns 30 anos eles se formam, entendeu? Então, por exemplo, quando eu fui fazer o meu estágio da residência, eu tinha 25 anos e a maioria dos residentes tinham 30 anos, já tinham esposa, filhos e tudo mais, eles ficavam assim, como? Como que você consegue? Como que você fez tudo tão rápido? Como assim, sabe? É porque no Brasil, a faculdade de veterinária são só 5 anos. Nos Estados Unidos, aqui na América do Norte, chega a 8 anos, né? Então, É, a galera sai do high school, já forma mais velho, tem o internato, tem gente que faz vários internatos para tentar entrar na residência, aí tem a residência. Então, é. assim, Ale, do tempo que você chegou nos Estados Unidos até agora, são quantos anos? 5 anos? 5 anos Seis, agora, 4 anos. 5 anos. Então, cinco 5 anos anos. agora, e assim, 2 anos para validar o diploma. E, cara, eu falo para todo mundo, vale a pena, sabe? Vale a pena. Maravilhoso. E Ale, como é Uma que você. pessoa que depois, no meu processo de pesquisa, para você ter ideia, quando eu vim para os Estados Unidos, eu não conhecia ninguém que tinha feito o processo. Eu comecei a procurar na internet, por veterinários brasileiros nos Estados Unidos. E E não aí tem. achei o Felipe Galvão, né? É. Eu Mas liguei para ele, arrumei o telefone dele com o pessoal do Brasil que eu conhecia, que eu trabalhava, liguei para ele e falei, cara, eu não tenho ideia nenhuma de como que é validar o diploma, o que que eu tenho que fazer? eu achei uma E ele me veterinária em Montreal. explicou e tudo, e ele me deu ideia, mas assim, do tempo que ele validou até hoje em dia, mudou algumas coisas, Muita sabe? coisa. Então, assim, mas já foi um start, sabe? Às vezes aparecem pessoas assim no meu WhatsApp, oh, e aí e tal. E eu ajudo, porque eu sei como é, foi o que eu fiz, entendeu? Foi um dos motivos de eu ter feito esse Instagram, porque na época que eu vim pra cá, não achava ninguém, muito menos alguém da patologia clínica, não tinha nem ideia como era a patologia clínica. Eu falei, ó, gente, vamos ajudar aqui a galera. Sim. E E aí ali, depois, assim, eu fui descobrindo que existiam outras pessoas, mais pessoas. Mas sim, hoje assim, em dia a gente tem vários aqui no Instagram, muito legal.
E assim, tem muita gente que. Então vamos lá, eu falei dois processos de validar o diploma, mas existe uma outra método também de você vir, que é igual o que você fez, né? Vir para entrar dentro da universidade. Então, se você Sim, entra dentro da universidade, a universidade te dá uma licença restrita. institucional, entendeu? Te Ah, dá uma sim. licença institucional restrita que você pode praticar ali naquela área que você está estudando, que você está trabalhando dentro da É, faculdade, eles te cobrem, entendeu? você pode trabalhar com essa licença institucional dentro da universidade, mas Uhum. eu, por exemplo, que fiz a residência, ou a gente tem o Flávio aqui que faz a residência de anestésio, depois que a gente termina a residência e faz a prova do board, né, que é o de especialista, a gente pode trabalhar fora da universidade, mas só naquela área que a gente tem o board. Então, Sim. eu não vou precisar validar tudo, É, até porque eu não consigo me imaginar me fazendo uma cirurgia. Então, eu é, vou poder trabalhar lá fora só como patologista clínico. Então, é. quem é de outras especialidades aí, se quiser fazer residência, fazer a prova de especialista e trabalhar. Eu me lembro do Casimiro falando isso. Ele falou: só posso mexer com neurologia. Se eles pedirem para eu castrar o cachorro na mesa, eu não posso, porque eu só posso mexer com neurologia. Eu E sempre assim, choro. às vezes você ir pela via da faculdade, às vezes se você tiver condições e tudo, eu conheço algumas pessoas que fazem o mestrado e tudo, e a bolsa que você ganha às vezes é muito pouca, sabe? E a gente tem Então, que assim, pagar, né? Com a bolsa a gente paga. Não tem como. passa bem apertado, sabe? Mas assim, às vezes é uma das É vias fase. que a galera consegue, entendeu? Então, É assim, eu fase. conheço pessoas que foram por essa via e não decidiram que não iam fazer a validação do diploma, entendeu? Porque queriam mexer só com aquilo ali, só na especialidade. Eu Exato. também É igual pensei pra muito mim. bem, sabe? Eu ainda penso e a gente ainda vê como vai ser. Mas, por exemplo, só para a galera saber, a residência eles pagam US$ 35.000, entendeu? Dentro de uma universidade. Não é Por muita ano. coisa por ano, US$ 35.000 por ano. Não é muita coisa e às vezes se você não tiver tudo certinho, você às vezes pode passar apertado, sabe? Mas são É. 3 anos ali de sacrifício que depois vai valer muito a pena. Sim, Vai, e assim, vai e é bom. quadruplicar mais ou menos esse salário. E assim, esses 35 mil é importante lembrar. Eu não sei como é que é nos Estados Unidos, acredito que seja parecido. Por exemplo, a minha bolsa é de 33 mil por ano, mas por eu ter a residência permanente, eu pago a minha tuition mais barata. Porque Uhum. eu já tenho a residência permanente e tenho visto Sim, aqui. Mas quem vem com visto de estudante, a tuition é mais caro. sim. Então, desses 35 mil que tem que pagar a tuition por semestre, vai sobrar menos. A tuition para aluno internacional é, assim, 3 vezes mais. É. Então, geralmente também tem uma bolsa adicional para aluno internacional. Tem outros brasileiros que fazem residência aqui. Eles ganham os 35 mil, mas eles têm uma adicional de bolsa para eles conseguirem se manter. Isso tudo é com, por exemplo, a residência já tem bolsa, quem prestar residência vai ter bolsa, Sim. mas esses adicionais aí é com orientador, com a universidade, com curso e tal. Então, bolsa que é uma realidade, vai passar apertado, mas eu no mestrado no Brasil passava apertado também. É Sim. fase, assim. É. Ó, tem uma pergunta aí de a opinião de validar o diploma ou fazer só a residência, sabe? Então, Hum. assim, você fazer só a residência é muito bom, porque você se torna um especialista, mas não é fácil de entrar na residência. Essa é a questão mais difícil, porque não é igual no Brasil, que a gente vai, faz uma prova e mostra que você tem conhecimento e você pode entrar. Não, você tem que ter carta de indicação, você tem que ter um histórico, eles têm que saber quem você é, e existem algumas áreas que são muito disputadas e É, outras que às vezes não são tanto. Então, por exemplo, a a doutora, cirurgia e a clínica de pequenos é muito disputada, sabe? Então, eu assim, vou se você fazer. às vezes, se eles às vezes não te conhecem, é muito difícil de eles aceitarem, sabe? Então, por isso que eu falo às vezes de vir fazer estágio, essas coisas. Você pode fazer as duas coisas. Você pode fazer o processo de validação do diploma e ficar tentando entrar na residência até você conseguir. Eu conheço às vezes pessoas porque antes de você fazer a residência, você tem que fazer o internship. E aí eu conheço pessoas que, por exemplo, querem cirurgia, vão fazer o internship normal, depois não conseguem entrar na residência, vão fazer o internship só de residência, de cirurgia, e aí vai torcer para no próximo ano ela conseguir entrar na residência de cirurgia, entendeu? Então, É assim, super disputado. é disputado, sabe? É puxado. Porque
muitos dos veterinários que se formam não querem, porque eles têm que pagar a dívida, mas muitos também querem, entendeu? Porque sabe que no futuro vai ganhar muito mais dinheiro. O É. especialista, ele ganha muito mais dinheiro do que o veterinário, o geral, assim, sabe? E é aquela que é questão de cada caso é um caso, né? Não dá pra gente falar, igual a gente tem que eu que tô fazendo residência, a patologia clínica não é nem um pouco disputada, Sim. né? Assim, tem aquela questão de, tem gente daqui da Universidade de Guelph que aplicou, eu apliquei de fora, não sei o quê. Tem aquela coisa que a gente tem que ter currículo para aplicar, não é também, né? Chegar aí, galera. Sim. Mas para quem é da clínica e da cirurgia, era disputada na residência do Brasil. Imagina aqui que a gente, né? São pessoas do mundo inteiro aplicando. Eu acho que a pior coisa, assim, da residência aqui é você não poder provar, sabe? Por exemplo, no Brasil você tinha que fazer uma prova prática, você tinha que demonstrar o que você sabia. Aqui não. Aqui é tudo pelo currículo, é tudo pela sua carta de recomendação, pela sua carta que você quer, sabe? Entrar Eu na vou, residência. eu vou até fazer propaganda. Tem aqui o Flávio do OnVet Course. Ele vai fazer uma live, vídeo, curso e tal sobre a aplicação para residência e para o internship. Então sigam ele aí também, que ele explica muita coisa sobre o processo de aplicação, que é através do Match Program, que é para entrar na residência, no internato e tal. Então tem o site, tem um cadastro, toda uma magia lá para aplicar. Então sigam ele aí também para vocês saberem como é que é o processo. A patologia, eu sei que tem gente aqui da patoclínica, da patologia, é diferente. Eu apliquei direto no site da universidade. Aí eu tive aplicação, currículo, carta de apresentação, entrevista. Então é um pouquinho diferente, dependendo da sua área, né? Se o pessoal do diagnóstico por imagem e tal, pesquisem sobre a área, né, de vocês mesmo. Eu só queria complementar para a validação do diploma, né? São 4 etapas. Isso, eu ia Então, falar, Ali, porque a gente tem 9 minutos. pois é, já está E acabando. eu acho que o processo de validação poderia ser uma outra live. O que você acha? Será? Não Eu sei, acho, você eu acho consegue por mim, explicar as 4 provas em 9 minutos? nossa, eu O que você acha, consigo gente? dar uma Tem ideia duas geral lives? assim, mas para a próxima talvez a gente poderia colocar o link das coisas que eu vou falar, sabe? Porque, por exemplo, para cada etapa você precisa de estratégias diferentes Isso, eu de queria que você estudo. contasse mais isso, sabe? Contar como é que você se preparou para a primeira, como é que foi a primeira, o NAVLE, como é que se a primeira prova ajudou no NAVLE, como é que foi a prova prática, como você se preparou para a prova de grandes animais e tudo mais, essa É, parte mais necrópsia e detalhada, tudo. né? Exato. Mais detalhes, gente. Então vamos deixar para a próxima live, para você explicar só sobre a validação? Eu acho que na próxima a gente poderia focar mais especificamente só nas etapas, sabe? Porque Isso, aí porque a gente pode direcionar o pessoal em cada etapa no isso, método de estudo, sabe? isso, porque aí ficou aqui como uma apresentação, né, mostrando sua trajetória, como é que foi, não desistam, é possível. É E possível, aí eu na vou falar para próxima, vocês, trabalhando agora como veterinário. É muito bom, cara. não É dá muito bom. spoiler, eu vou te perguntar depois se valeu a pena. Não dá spoiler, não dá spoiler. Depois da validação, eu falei, ei, Ale, valeu a pena, valeu. Mas, ó, poder. Uma coisa, assim, até o meu chefe aqui, a gente estava conversando sobre isso. Os veterinários aqui dos Estados Unidos, eles são treinados assim: você não sabe fazer, você manda para um especialista. Isso, Para você não ter problema nem nada disso. Só que isso acaba te privando muito de você crescer como um profissional. Então, por exemplo, ah, eu acho que, por exemplo, no Brasil, isso foi muito bom para nós, porque no Brasil, por exemplo, para você se tornar um especialista, você tem que fazer aquilo muitas vezes, você tem que a prática naquilo e você acaba se tornando um especialista pela sua prática, pela sua rotina, pelo seu método de estudo, para você, o seu foco naquilo, mas você às vezes não deixou de fazer as outras coisas antes. isso, Então, assim, quando o veterinário brasileiro chega aqui, ele está muito mais preparado em questão, por exemplo, de fazer anestesia, de fazer cirurgia, de fazer clínica, patologia, do que um veterinário normal. E às vezes você não precisa indicar tudo para o especialista, igual às vezes eles indicam, sabe? legal, está aberto a aprender, né? Às Sim. vezes a galera fica com medo e já passa para o especialista. Um beijo para maravilhosa Sâmia. Tá aí nos Estados Unidos também. Um exemplo de brasileira aí nos Estados Unidos. Beth, maravilhosa, É. nossa diva. Um abração. Ali,
Então eu vou deixar sobre a validação para uma próxima live. Vou te alugar aí de novo numa próxima folga que você tiver. Queria te agradecer, assim, enormemente. Queria pedir desculpa também pro pessoal que a gente não respondeu várias e várias e várias perguntas aqui que o pessoal deu, mas é porque às vezes fugiu um pouco do tema, só pra gente não perder o fio da meada aqui. Peço desculpa se quiserem mandar perguntas pra gente ou mandar na próxima live. Sim. A gente tá Eu aqui acho que para a gente ajudar. conseguiu falar um geralzão, assim, de tudo, sabe? Igual, às vezes o processo é caro e tudo, mas você paga ele por etapas, entendeu? E você vai Sim, fazendo aos poucos. E, por exemplo, você pode, às vezes, encontrar pessoas, igual eu encontrei no meu próprio trabalho, de eles mesmos pagarem, sabe? Porque, assim, isso é eles bem querem comum. você lá, entendeu? É muito comum isso. As pessoas, às vezes, pagarem a última prova, que é a mais cara, porque eles querem a mão de obra lá, entendeu? Eles querem a pessoa lá. Eles, tipo, eles pagam a sua prova e você fecha um contrato, né? Que você tem que Sim, trabalhar, sei lá, mínimo de 2 anos lá para você pagar a prova que eles pagaram para você, né? sim, é. Porque, às vezes, ó, as pessoas não sabem, mas aqui, quando eles vão fazer um contrato para você, eles fazem um bônus, sabe? Eles te dão um bônus só para você ir trabalhar com eles, entendeu? Então, assim, às vezes eles descontam esse dinheiro do bônus. Vou dizer assim, por exemplo, grandes empresas, corporações, só do bônus, às vezes eles dão US$ 30.000 só de bônus, entendeu? Por ano. Minha bolsa, pelo Não, amor de não, não, Deus. não por ano. Ah, por mais? É Para só por você isso? assinar o contrato. Você tem o seu salário Gente, anual e aí eles falam assim: nós queremos você com a gente vai te dar esse bônus só para você assinar com a gente. 30.000, 20.000, 10.000, 5.000. dólares voando. E aí a pessoa, às vezes ela pode negociar isso. Não, então eu tenho que pagar a minha prova, então vamos descontar isso e tudo, entendeu? Então, assim, é Olha tudo só, gente. conversado, cara. Vocês estão esperando o quê, meu povo? Vamos estudar inglês, vamos embora. Estudar inglês é o ideal. Vou estar Pode muito vir casa para com cá vocês fazer para vacinar. estágio, entendeu? Vir fazer estágio com a gente aqui para conhecer, para pegar rotina, para aprender a falar, Falar. Sem vergonha, erra. falar, Eu erro até hoje. Vai fazer 3 anos que eu tô aqui e falo tudo errado. aprender e Tudo certo. assim, hoje em dia eu falo, eu trabalho numa clínica de 7 veterinários, tomografia computadorizada, ultrassom, raio-x digital, tudo, tudo, tudo. Rapidão, Ale, como é que você tá sendo pra você falar no telefone com a galera aí da pandemia que não pode entrar? Como é que é explicar tudo pelo telefone em inglês? Tem que explicar tudo pelo telefone, você tem que Vai ser agradecer no quê? eles Vai ser... por eles estarem entendendo. Que bom, legal. Não, cara, o inglês vem, sabe? Depois que você tá ali na rotina e você junta tudo aquilo que você sabe em português com o inglês, dá um diferencial muito grande, sabe? Caraca, Ale, Ah, gente, muito, muito, muito obrigada, Ale. Tô muito feliz de te ver bem, de ver suas conquistas. Eu tô torcendo aqui, vibrando do outro lado. Muitíssimo obrigado é. pelo seu tempo, Ó, pela sua eu disponibilidade. não sei o nome dele, o Holliston, tá falando aqui o dominar o inglês, mas, cara, até mesmo os americanos, às vezes, eles dão deslize no inglês, sabe? O seu Não é inglês não, dominar, não tem que precisa falar ser cem por básico. cento, não É, precisa, você precisa saber se comunicar, sabe? Você mas precisa é bom saber estudar. Não vem cru, não, conversar. porque é muito sofrimento. Sim. Né? É, não. Assim, venham fazer estágio, sabe? Venham É. conhecer, venham. Se você é estudante, se você está visitando, cara, vem. É muito bom, sabe? A live vai ficar salva. Vou salvar, vou salvar. Ale, eu Então, estou muito feliz com a sua história. Com você, com certeza vai ser conhecido como um homem de Deus e um homem da veterinária, um ótimo cirurgião. Você vai sim, ser conhecido por tudo que você quiser, sim. porque você é um exemplo pra gente. Eu tenho certeza que chegou aqui a 70 pessoas nessa live. Eu fiquei muito surpresa, muito feliz, muito empolgada. E todo mundo vai ter você como um exemplo, como uma referência agora. Muito, Amém. muito, uma inspiração também. Mais um Amém, brasileiro, sim. inspiração aí É. pra gente. Muito obrigada, ficou muito feliz. Agradeço Ah, eu que demais, agradeço. demais pela sua ajuda. Já vamos marcar a próxima aí. Vamos marcar e eu agradeço todo mundo aí que participou e depois a gente esclarece tudo direitinho, com certeza. Tá ótimo. Tá bom? Obrigada demais, Ale. Bom De nada. descanso. Um beijão aí pra família toda. Beleza. Até mais, viu, Vou ver como é que pessoal? salva Não aqui. desistam, hein? Não desistam. Nunca, nunca. Isso aí. Não desistam. Um abração, Ale. Valeu, Obrigada. viu? Com Deus. Tchau, tchau. Deus também. Agora, como é que eu faço pra salvar, gente? Calma aí. Tô aqui, eu tô aqui. Como é que eu faço? Socorro. Alguém me ajuda? Vamos ver. Gente, como é que salva? Eu tô apanhando.
Obrigada, gente. Como é que eu faço? O povo tá rindo. Saudade também, linha aguda. Ah, quando eu sair da live, beleza. Aí quando eu sair da live, vamos dar essa opção. Aquela matuta de live. Na hora que você termina, você encerra e salva. Ah, beleza. E aí, pra eu terminar, não tô sabendo nem onde que termina. Aí eu vou no xizinho pra terminar? Fecha a live é no xizinho? Ai, ai. Você venceu a percepção de salvar a live. Beijo! Obrigada, gente. Eu vou no xizinho, então, pra salvar. Isso, então tá. Obrigada, gente. Um beijo. Até a próxima. Até mais. And your live video.